esperar, né, algumas coisas assim, mediante a palavra da semana passada, é natural que ela se cumpra na vida das pessoas, né? É natural. Tudo que você prega, e você que prega a palavra, você que está em casa que prega a palavra, você vai saber que quando você pregar, você é provado no que prega, é natural. Tudo é natural. Você ministrou, imediatamente vem a prova da ministração. Então, você ministra aquilo e aquilo lá vai ser notório na vida das pessoas. E eu quero fazer para vocês, hoje vai ser algo assim, extremamente rápido e contínuo, porque eu vou trazer uma segunda parte da mensagem de domingo passado, da semana passada. A mensagem da semana passada foi uma. Essa daqui é a mesma, numa outra tônica, é totalmente diferente. Só que só os perseverantes vão desfrutar. Só aquele que persevera vai desfrutar da bênção que é essa palavra liberada na noite de hoje. E eu vou já orar, para depois a gente já ministrar. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, te agradecer por esse tempo, te agradecer por esse momento, te agradecer pela tua vida em nossa vida, que senão não teríamos vida. Quero te agradecer porque somos quem somos, estamos onde estamos, com quem estamos. Eu te agradeço porque se não for o Senhor, o que seria de nós, a tua palavra já declara. E eu reconheço isso. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Então eu quero entregar a Ti a nossa gratidão antecipada e dizer a Ti que eu reconheço sim a Tua presença, o Teu mover em nossa vida, o Teu cuidado, a Tua mão estendida em nosso favor. E peço-te que a palavra ministrada nessa noite possa trazer, Pai, um alento, uma resposta, possa trazer, ó Pai querido e santo, uma direção no nosso coração e um descortinar de coisas maiores. Assim seja, para a glória de Cristo. Amém. Amém? Como tem muitas pessoas de fora, você que está aí fora, longe, em outra cidade, outro estado, até outro país. Hoje eu estava conversando, ontem eu estava conversando com o pastor Kendrick, Kendrick Mapala. Ele é lá da África, converso com ele já há alguns anos, conversando um pouco com ele. Irmãos, lá como aqui, tudo difícil está. Está difícil, mas não é impossível. Então, que você possa usufruir dessa palavra. Você recomenda você, antes de ouvir a palavra de hoje, que você suba lá e ouça a palavra da semana passada, caso não ouviu, onde ali a gente ministra exatamente sobre o silêncio fatal das trevas. Ouça aquilo, ouça aquela palavra. É uma palavra ministrada ao coração e hoje é uma complementação, como um deleite, como um bálsamo, é a palavra de hoje. Que o Senhor abençoe você, tua casa, onde quer que você esteja aí na geografia. Amém? A palavra e a unção vai te alcançar. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis 1. Nós vamos falar aqui, algo que ele pôs aqui no meu coração, muito forte, irmão, muito forte, muito descortinador, como eu costumo dizer, e algo muito bom. Gênesis 1, logo no primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos da palavra. Eu vou estar lendo Gênesis 1, do 1 ao 5, logo no início. Diz assim a palavra: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então tarde e manhã, o primeiro dia. Tarde e manhã, o primeiro dia. Amém? Nós vamos falar sobre virando a chave. É o tema hoje, virando a chave. Talvez você precise virar a chave de algumas coisas. Quando a gente usa essa terminologia, virando a chave, é porque alguma coisa está para ser mudada. Alguma atmosfera vai mudar, algo tem para mudar na minha vida, na sua vida, isso é virar a chave. Então, quando usamos essa terminologia, aí nós colocamos isso como um tema, inclusive, porque essa palavra é para virar a chave da tua vida. É para virar a chave da minha vida. Você já parou para pensar, assim, como que as coisas estão ou ficam difíceis a cada dia? Tem dias que são
tão complicadas, são tão desistíveis, tão difíceis de prosseguir, e fica aquela pergunta, por que as coisas para o cristão, às vezes, é tão difícil na vida? Parece que é tão fácil num outro lado, é tão simples para outras pessoas, que nem conhece a Deus. Por que para o cristão, muitas vezes, ele tem esse sentimento? Por que as coisas são tão difíceis na vida? E nós vamos ver aqui alguns princípios exatamente sobre isso, sobre essa virada de chave na vida das pessoas. E se você está passando por lutas, ou por situações que parecem são insolúveis, parece que não dá certo, já tentou de tudo, está brigando, está batalhando, e é aquela dificuldade, e não vai, essa palavra é para você. Se você tem sido pressionado familiarmente, pressionado financeiramente, pressionado pela, assim, aquela pressão invisível, você não sabe explicar, fala, eu não sei porquê, mas está tão difícil, eu não sei, é um sentimento, e fica aquela pressão, e parece que nada funciona, as coisas não andam, não estão caminhando. E por que isso ocorre? E o Senhor foi falando comigo exatamente isso com a direção exata da semana passada. Porque na semana passada nós falamos sobre uma desparasitação, de eliminar algumas coisas ruins da nossa vida, e Ele fez isso. Agora, como que isso ocorre? Mesmo assim, parece que há algumas situações. E aí, Ele foi me levando exatamente e falou, vai para o início. Vai para o princípio, vai lá para o começo. Se você quiser saber o fim das coisas, você tem que ir para o começo. Então, é no começo que revela o fim. Então, vai para Gênesis. Eu fui para Gênesis 1:1, onde ele me trouxe esta palavra, onde ele diz exatamente isso, que no princípio ele criou os céus e a terra. E nós vamos fazer isso aqui, dentro do que ele me falou. E eu quero que você seja atento, porque será uma palavra curta, direta, não vai ter outro texto, é esse texto, toda a riqueza que você precisa para agora, está aqui, vai ser extraído daqui, a fonte é a palavra, a fonte é o início de tudo, é o princípio. E quando a Bíblia diz, no princípio, não é uma fração de tempo, o princípio que está relatado em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, não é relógio, não é fração de tempo ali está falando de uma pessoa. Cristo é o princípio, Ele é a luz, Ele é o pão da vida, Ele é o princípio. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, em Cristo criou os céus e a terra. É assim que é a tônica verdadeira desse texto. O princípio ali está falando de alguém, não de um tempo. Então, se Cristo é tudo isso, então eu vou até Cristo para descobrir algumas coisas relacionadas ao que eu acabei de dizer aqui, porque é preciso virar a chave. Então, algumas coisas que a gente precisa compreender. Depois que você for entendendo isso aqui, vai ficar melhor. Então, anota uma coisa importante aí, se você quiser realmente virar a chave. Se as coisas estão muito difíceis, entenda isso. Primeiro, entender o que vem primeiro. A primeira coisa que eu preciso entender é o que vem primeiro. Nós ficamos sem compreender as coisas porque a gente não entende o que vem primeiro. E se eu não entender o que vem primeiro, eu não vou conseguir sair da onde eu estou. Eu preciso compreender no Senhor o que é que vem primeiro. Eu quero virar a chave, eu quero romper, eu quero eu quero fazer festa, eu quero celebrar a vitória do Senhor na minha vida. Sim, calma. Você precisa entender primeiro o que é que vem primeiro. Eu tenho que entender o que vem primeiro. Anota isso no teu coração aí. A melhor maneira de manter alguém aprisionado é garantir que ele nunca pense que está preso. A melhor maneira de manter alguém aprisionado, é garantir que ele nunca pense que está preso. Essa é a melhor maneira. Você quer manter alguém aprisionado? Não deixa ele descobrir que ele está aprisionado. Pelo contrário, faz ele pensar que ele está livre. É a mesma coisa. O inimigo mantém a pessoa aprisionada, fazendo ela pensar que ele está livre. Satanás, ele é craque nisso. Ele deixa a pessoa aprisionada e faz ela pensar que está livre. Aí ele usa, vamos supor, ele usa droga. No início, ele parece que está livre, ele tem domínio sobre ela. Você fala, não faz isso vai te fazer, imagina, para a hora que eu quiser. Ele acha que ele está livre. Então, por ele achar que está livre, Satanás o mantém preso, porque essa aqui é uma forma de manter a pessoa aprisionada, é fazer ela pensar que ela está muito livre. As pessoas aprisionadas pensam que estão livres.
E dentro do reino, dentro do corpo de Cristo, na igreja de Cristo, o que ocorre muito é isso: as pessoas estão fazendo coisas erradas, não estão cumprindo o princípio, está tudo dando errado, mas ele pensa que ele está muito bem, porque ele leu um versículo na segunda-feira, foi trabalhar. E não é assim, então ele faz pensar, o inimigo faz pensar que está bem, mas não está bem. Para estar bem, eu preciso entender algumas coisas mais profundas, e Satanás faz isso, eu tenho que entender o que é que vem primeiro. Aqui diz aqui o texto, olha que interessante no texto, logo no verso 2, ele vai dizer assim que a escuridão cobria o mar. Então o que vem primeiro? Ó? A escuridão cobriu o mar. E no verso 5 ele diz assim também, ó, e no final do verso 5 ele diz, ó, tarde e manhã, o primeiro dia. Quando a Bíblia diz tarde e manhã, ó, tarde e manhã, esse tarde é noite. Esse tarde se refere a um tempo escuro e manhã. Tá, mas o que isso que quer dizer? O que isso representa para a minha vida? O que isso tem a ver com essa situação que eu tô vivendo? Eu quero virar a chave, eu quero saltar, eu quero ver o rompimento, eu quero quebrar cadeia e sair igual bezerro novo, eu quero sair livre. O que eu preciso? Eu tenho que entender isso aqui, é princípio divino agir assim. Verso 2, entretanto, a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobriu o mar, que a envolvia toda a terra. Então, eu preciso compreender que antes da luz, do dia, vem a noite. Se você está passando um período noturno, um período de escuridão, um período trevoso, um período difícil, isso já está anunciando que o dia vem aí. Na criação, ele já fez assim. Ó, a terra, entretanto, ela era sem forma e vazia, ela se tornou, na realidade, sem forma e vazia. E a escuridão cobria o mar. Então, antes dele falar lá na frente, haja luz, primeiro há escuridão. Antes de você sair festejando, a impressão que dá é que parece que nada vai dar certo. Calma, calma. É um período de escuridão, é um período de porta fechada. Ó, virar a chave para abrir a porta. Se eu vou ter uma chave e virar a chave para abrir a porta, significa que antes disso tem uma porta fechada. Entendeu isso? É um código na Bíblia. Antes de eu vou virar a chave e abrir a porta. Sim, mas por quê? Porque antes tinha uma porta fechada. Vai amanhecer, sim, mas antes tem noite. Não teria amanhã. Vai ter uma vitória. Sim, mas primeiro eu preciso ter esse momento. Então, esse momento que você está vivendo difícil, esse momento talvez de aperto, de incerteza, é a noite. Calma, o dia vem vindo. É o que ele disse para mim. O dia vem vindo, eu tenho que entender o que é que vem primeiro. O que vem primeiro? A luta. Primeiro vem a escuridão, primeiro vem as trevas que cobrem o mar, primeiro vem a porta fechada, primeiro. Segundo, eu tenho que crer que as trevas não barram o mover divino. O inferno, as trevas, os demônios, os anjos caídos não conseguem barrar o mover divino. E nós decaímos quando a situação está difícil, a gente começa a duvidar disso, porque está tão difícil, a gente olha só para a dor, só olha para o sofrimento, só olha para a tristeza, só olha para a angústia, e esquece que no meio dessa escuridão, por pior que sejam as trevas, você sabia que o nosso Pai, Ele escolheu habitar nas trevas? Olha que interessante, se você vê o tabernáculo, onde tinha ali o átrio onde todo mundo entrava, o átrio onde todo mundo levava ali os animais para o sacrifício, tinha acesso ao átrio, era tudo descoberto, tudo ali ao céu aberto. Depois ele entra num segundo lugar, que é o lugar santo, onde tinha a mesa com os pães da presença, tinha a mesa, tinha um altar de incenso, tinha ali o candelabro, era o lugar santo. Aí tinha uma cortina de 1 tonelada que barrava esse cômodo, chamado lugar santo, do outro posterior, que é o Santo dos Santos. Lá dentro do Santo dos Santos não tinha luz. Era escuridão, não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz, porque era extremamente isolado, escuro, mas muito escuro. Lá dentro ficava a Arca da Aliança. Mas era lá dentro que o Senhor se manifestava, porque Ele decidiu habitar nas trevas, porque as trevas não vencem.
Ele decide habitar nas trevas, porque aonde ele entra, as trevas não têm sucesso contra ele, é impossível. Então ele decidiu, e ele faz isso um princípio, para que a luz manifeste, para que o bem venha. Ocorre esse momento, é um momento, mas ele vai virar esse momento, ele vai transformar. E eu tenho que crer que mesmo nas trevas, ele está agindo. Olha o verso 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão, existe escuridão primeiro, está difícil, talvez a tua vida está escura, está difícil, vivendo um tempo de escuridão, um tempo de incerteza, um tempo de insatisfação, um tempo de dificuldade financeira, está tudo difícil. O que tem abundância, sabe o que tem assim, uma abundância? Vontade de desistir, vontade de desanimar, vontade de parar tudo, alguns vontade de tirar a própria existência. Isso tem abundância. Do mais, é tudo tão difícil, porque é um tempo de escuridão. Mas o texto está dizendo assim, a escuridão cobriu o mar, que envolvia a terra. Tem uma vírgula no texto, e diz assim, e o Espírito de Deus se movia. A escuridão não impede o mover do Espírito na tua vida. Enquanto você está vivendo esse apuro, esse aperto, essa dor, essa dificuldade, você não sabe, mas o Espírito está se movendo, amém? Ele está se movendo em teu favor nesse exato momento. Ele não depende de luz, porque ele já é a própria. Então, está escuro, está tudo complicado, nossa, as coisas estão, parece que vai indo pelo vão dos dedos, é uma tristeza. Calma, o Espírito está se movendo, é o texto que diz. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, toda a tua vida. Tem pessoas que toda a sua vida está envolvida numa escuridão, toda a vida está, parece que no meio das trevas, nada dá certo, as coisas não andam, tudo parece ser difícil, tudo parece ser complexo, tudo parece ser complicado. Calma, o Espírito está se movendo. Ele se move sobre a face das águas, ele continua se movendo, ele não parou, ele continua se movimentando. E hoje o Senhor trouxe essa palavra para mim, como um consolo. Agora, qual é o consolo do consolo? É que o consolo divino não é igual ao nosso. O consolo divino não é igual ao meu consolo humano para alguém. O consolo divino é diferente do consolo que alguém pode dar a outro alguém. O consolo divino é diferente. O meu consolo para uma pessoa da qual está vivendo algo que eu não posso fazer nada, o máximo que eu faço é ir lá, dar um abraço, dar um conselho, falar, olha, eu estou aqui. É o máximo que eu consigo fazer. Mas o consolo divino não. O consolo divino ele vem e resolve. O consolo divino é resolver o problema. Então, indiferente, o que motiva as pessoas a desistirem é olhar para as situações, mas o que ativa o meu espírito é olhar para aquele que se move. Veja, o que motivam as pessoas a desistirem, a pararem, é elas olharem só para essa escuridão das trevas, só olha para a dor, só olha para a escuridão. Isso motiva a querer parar. Mas o que nos ativa, não motiva, nos ativa, é saber que o Espírito do Altíssimo está pairando sobre a face das águas, está se movendo, diz o texto, ele se move, ele está num movimento e na hora certa você verá que tudo vai explodir, tudo virá à luz e as coisas vão acontecer na tua vida. Então, independente da situação onde você se encontra, entenda, o Espírito está se movendo, eu só preciso compreender isso, entender o que vem primeiro. Vem primeiro é esse aperto mesmo. E em segundo, o que vem é isso, eu tenho que crer que as trevas não são capazes de barrar o mover divino. Eu vou dar alguns exemplos à luz da palavra, para que você seja também ativado, independente da dor que você tem. Você é em casa, eu não te conheço. Independente da dor que você está vivendo, do aperto que você está vivendo, entenda, é um princípio divino na sua movimentação. Eu vou dar alguns textos, algumas bases bíblicas para você entender que é assim que o nosso Pai atua. Ele trabalha desse jeito, ele não trabalha como nós queremos, é como ele deseja. Dá uma olhada nesse texto, Salmo 107, verso 35. O que é que está escrito? Que ele transformou o deserto em lençóis de água, e a terra árida em mananciais. Você imagina aí, a nossa mente é boa para imaginar, imagina um deserto, né, o deserto Saara, imagina aí um deserto, aquele areião, para onde você olhar é só areia, imagina isso, um lugar
desse jeito, mas o texto está dizendo, ele transformou o deserto em lençóis de água e a terra árida, seca, em mananciais, em fontes de vida. Qual é o código aqui em cima do que ele está falando conosco hoje? Simples. Tem lençóis de água, tem mananciais, fontes, só que antes disso tem o quê? O texto começa dizendo que tem o quê? Diga, deserto. Para ter lençóis de água e mananciais de vida, primeiro tem o deserto. Então, é a forma dele agir. Independente do deserto que você vive, fica tranquilo, o Espírito está se movendo e ele fará nesse deserto que está a tua história um manancial de vida. Vai trazer aí fontes poderosas, lençóis de água, está dizendo. Mas é preciso ter um deserto primeiro, lembra? Primeiro as trevas, depois vem a luz. Primeiro o deserto, agora vem mananciais de água. Tem mananciais de água vindo aí. Eu vou repetir para aqui e para aí, tem mananciais de água vindo aí. Porque existe sim deserto, não vamos negar, nós não somos hipócritas, nós vamos falar a verdade, está difícil. Tem hora que parece que você não vai romper o dia seguinte, é muito difícil. Pois é campo fértil para que ele mine as águas, para que ele faça minar as águas, brotar as águas. Faça um manancial de águas, ele deixa o deserto ficar bem seco, esturricado, para daí ele vir com a sua mão poderosa e trazer os mananciais de água, porque é princípio divino. Outro texto, Salmo 30, verso 5, esse aqui ele é conhecido, não, vou ver mais um primeiro, vou ver o 2 Coríntios 4, 6 primeiro, veja Coríntios 4, 6, porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz vai resplandecer sobre a tua vida, a luz vai resplandecer sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Por quê? Porque primeiro tem treva. Então as trevas, ele é a ferramenta, ou ele é o elemento base para que a luz venha, para romper o clarão da luz, tem treva primeiro. Talvez essa dor, esse sofrimento momentâneo que você está vivendo, seja exatamente esse momento das trevas, mas fique tranquilo, o Espírito está se movendo, e ele diz o texto, que dessas trevas ele faz resplandecer a luz, ele resplandece a luz. Quer mais um texto? Esse é famoso, Salmo 30, verso 5, o pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Talvez você está chorando à noite, o marido não sabe, a esposa não sabe, filho não sabe, os pais não sabem, ninguém sabe, pastor, não sabe, ninguém sabe de ninguém. Só o teu travesseiro sabe o que você passa, só ele que sabe, tem 3 pessoas que vão ver você chorando. É o céu, é o inferno, ou seja, são as trevas, melhor dizendo, e você mesmo. Tem situações que ninguém vê, mas esses 3 sempre estarão vendo. O nosso melhor amigo, que é o próprio Senhor, o pior inimigo, que é Satanás, e eu mesmo. Então há choro, existem choros noturnos, que só vocês 3, só nós 3 conseguimos ver. Você próprio, as trevas e a luz. O detalhe é, as trevas celebram enquanto você chora. Mas e a luz? A luz também. Como assim? Porque ela está prontinha para agir e trazer um florescer na tua vida. Como diz o texto, o pranto o pranto ou choro, ele pode durar uma noite. Pode, não está dizendo que vai durar uma noite. Se ele está dizendo pode durar uma noite, ele está dizendo o quê? Que tem prazo de validade. Não necessariamente vai ser a noite toda chorando. Ele pode durar, é uma possibilidade. Pode acontecer do choro durar uma noite, até pode ocorrer, e ele dá isso no rol da possibilidade, mas o resto do texto não é possibilidade, é certeza. Ele diz assim, mas a alegria nasce ao romper do dia, isso é certeza, isso não é possibilidade. Ele está dando certeza absoluta, que o romper do dia vem sobre a tua vida. Ele está dando uma certeza absoluta do amanhecer na tua história, ele está dando certeza. Então está difícil com a família, está difícil com finanças, está difícil com a saúde, está difícil com tudo. Calma, o Espírito está se movendo e o dia está rompendo. Já ele dá o seu brado.
Já já ele vai dizer, haja luz, e aí não tem treva que segura. Mas já já vem o romper do dia para a tua história, mas já não vai demorar, é já que vem. Como eu sei que é já que vem? Porque eu acompanho o Senhor, não numa pregação de domingo, eu acompanho o que Ele está falando no decorrer de uma etapa, de um tempo. Em dezembro, eu estou com dezembro já na mente, tem uma coisa que Deus me falou, mas eu falo outro dia. No primeiro culto de domingo, de agosto, foi dada uma palavra profética, exatamente a respeito de mudança de geografia. E mudança de geografia é você mudar totalmente a sua forma, a sua localidade, é o seu movimento. Ele vai tirar você do monturo, te faz assentar com os príncipes. Mudança de geografia. Ele tira você das trevas e coloca na luz. Geografia. Isso são mudanças, alterações. Isso nos confronta. E de lá para cá, todo esse mês de agosto, ele está a gosto do nosso Pai. Então, profeticamente, está num caminhar. E foi assim caminhando. Quando chegou na última ministração, ele trouxe uma palavra tão contundente, mas tão contundente, que é digna de esvaziar a igreja. Porque o confronto é tanto que as pessoas depois não querem nem ir no culto mais. Por quê? Porque vai provar que a palavra está certa. É só ouvir, ouve lá. As trevas, o tema de lá é o silêncio fatal das trevas. Ouve lá que você vai entender o que eu estou falando. Mas tudo isso é profético, é um mover, ele está caminhando, desparasitando, limpando, purificando, fortalecendo, enriquecendo por dentro. E parece que o aperto piora. Calma. Ele falou para mim, calma, vai para Gênesis. Quando eu vi aqui, e ele disse isso para mim, falou, calma, eu não durmo. O meu espírito está aí, se movendo sobre a face das águas. As trevas não barram o mover do nosso Pai. As trevas não barram o que Ele tem para você. As trevas não barram aquilo que Ele separou para a tua vida. As trevas não podem barrar. Sabe o que elas fazem? Sabe como que as trevas atuam na tua vida? Deixa eu te explicar. Se você pegar um rio, o fluir de um rio, pode ser um riozinho no sítio, um riozinho aí de 1 metro, 1,5 metro de largura, o riozinho está fluindo. Se você pegar uma barragem e estancar aquele rio, e conseguir estancar ele por 1 hora, dali para frente ele seca. Ele vai diminuindo, porque não, vai secando, não tem mais água. Então quem mora do lado de cá vai pensar, poxa, o rio secou, acabou. O que está acontecendo? E vai secando tudo para lá, porque está barrado. Presta atenção, na hora que tirar essa barragem, o rompimento dessas águas é muito mais poderoso. Na nossa vida é igual. Satanás está tentando barrar um fluxo de um rio impossível de ser barrado. Não sei se você entendeu. O que Deus tem para fazer na tua vida é como um rio que está fluindo. Por mais que ele tente barrar as bênçãos sobre ti, por mais que ele tente travar o benefício que ele tem em teu favor, é só uma barragem. Nesta hora que ele põe um entrave, parece que ficou tudo em trevas, parece que está tudo difícil, parece que agora a água secou, parece que não vai dar certo. Calma, o Espírito Santo já arranca a comporta, porque Satanás não aguenta muito tempo. Quem tem que resistir sou eu. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por que ele vai fugir? Porque não tem o que ele fazer. O máximo que ele faz é dar uma pequena barragem para você pensar, note isso, para você pensar que tudo acabou. E você faz o quê? Joga tudo fora. Porque Satanás, escreve isso no teu coração, Satanás não pode tirar de você aquilo que Cristo te deu. Ele não pode arrancar de você o que o céu te entregou, ele não pode tirar. O que ele tenta fazer é você pensar que você perdeu e você jogar fora. Ele tenta fazer isso porque ele não tira de mim. Imagine que esse celular aqui, ele é a bênção, está comigo, ele é meu. Ninguém vai tirar porque é meu. Aí ele fica tentando na minha mente para ver se eu jogo ele fora. Porque daí nem o nosso Pai Celeste vai me proibir, porque eu sou livre.
Então, o que ele faz com esse estancamento, essa dificuldade momentânea, como diz a palavra? É para ver se eu jogo a bênção fora, para ver se eu desisto de cultuar o Senhor, ver se eu desisto de ouvir palavra, desisto de ir para a igreja, desisto de orar, desisto de ouvir um louvor, desisto de ser cristão. Eu desisto. Isso é jogar a bênção fora. Mas, segundo o livro de Tiago, aquele que der ouvido ao Senhor, se submeter ao Senhor e resistir ao diabo, ele foge. Ele foge. Por que ele foge? Porque não tem mais o que ele fazer. Então essa pequena barragem, esse momento de escuridão é momentâneo. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, é momentânea. Essa treva, essa porta fechada, essa corrente travada, isso é momentâneo, não aguenta por muito tempo, porque o Espírito não parou. Ele continua em movimento, ele continua se movendo, e o que há de vir virá, não tardará, e vai romper já já. É a palavra que está dizendo isso aqui. E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, ele vai se movendo sobre a face das águas. E quando ele diz aqui no verso 3, e haja luz, disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Por que houve luz? Porque ele disse. Se ele fala, não tem quem barre. Se ele está falando nessa noite, que é por um tempo momentâneo, não tem mais quem barre. Não dá para frear o benefício que ele tem separado para você. Não dá mais para barrar aquilo que está separado para a tua vida. O que há de vir virá, diz a palavra, e não tardará. É tarde para nós, mas para ele não. Está no tempo correto. Então vem umas trevas, vem uma dificuldade, vem um peso, vem uma força para você desistir. Aí você só resiste, vai aos pés dele, aguenta, que já arranca as comportas e o que há de vir virá. Aí vem com toda a força, a correnteza, o manancial das águas, aí as coisas vão acontecendo, porque o texto foi bem claro, e viu Deus, verso 4, que a luz era boa, e separou luz das trevas. Ele separou luz das trevas. Quando ele fizer na tua vida o que ele já falou, mais do que isso, ele já determinou que fosse feito. Assim que ele fizer isso, diz aqui, ele separou a luz das trevas. Vai chegar um momento que as trevas não têm o menor acesso a você, ele separa por completo. Por quê? Porque agora é hora de ficar iluminado. Ele vai fazer com que as trevas percam as forças, perca a vez na tua vida. Ele até permite por um tempo, para que você seja um pouco oprimido, passe por isso, para você entender que o agir dele está vindo. Porque antes da luz vem as trevas, então ele até permite que o bichinho pense que está bem, e vai apertando, e vai indo ali para nos testar, para nos provar. Para a nossa resistência ficar firme, a gente vai ficando, vai suportando, daqui a pouco ele arranca, porque o parasita foi tirado. Agora só resta uma coisa, ele tirar a comporta e deixar o rio fluir, e deixar fluir. E verso 5 ele diz, e chamou Deus a luz, dia, e as trevas ele chamou noite. Houve então tarde e manhã, o primeiro dia. Isso me chamou muita atenção quando ele diz assim, o primeiro dia. Houve tarde, que seria o mesmo que noite, e manhã. Amanheceu o primeiro dia. Muitos de vocês que estão aqui, para não dizer todos, ou todos que estão aí assistindo, o primeiro dia iluminado da tua vida chegou. Porque ele diz, ele separou, ele abriu as comportas. Quando é que ele abriu as comportas aqui? Quando ele falou, haja luz. Pronto, ele já arrancou as comportas e começou a fluir. Falou, agora vai separar, treva para lá e a luz fica para cá. É o primeiro dia. E aí deixa fluir. Então muitos de nós vai começar a viver agora um novo período, um novo tempo. E deixa eu dizer algo mais. Vai entrar o Rosh Hashanah, que nós conhecemos, que é o ano novo, agora em setembro. Ano 5.786. O ano, aí fala ano judaico, não é ano judaico, é o ano bíblico, esquece o judeu, é ano bíblico. E toda virada de ano sempre tem algo novo que é estabelecido. E eu entendi que o que ele está estabelecendo nesse período novo que está se abrindo é exatamente isso, é um período de comportas abertas de um povo que foi oprimido. Então, o que me chamou a atenção é,
quanto mais oprimido, quanto mais sofrido ou sofrida, quanto mais apertado você ficou esses dias, se prepara, é muito mais água vindo aí, é muito mais luz, é muito mais bênção, porque tentaram estancar muito tempo. É muito tempo sofrendo, muito tempo barrando, muito tempo impedindo. Pois é, quanto mais tempo barra o rio, mais força tem a água na hora que tirar a barragem. Quanto mais tempo você está sofrendo, maiores serão as bênçãos, virão de todos os lados, ninguém vai poder segurar. Ninguém vai segurar o que Deus separou para você. Isso é o que diz a palavra, não sou eu só estou pregando, é Ele que falou. E eu estou firme nessa palavra, porque eu também me aposto dela como sendo para mim. Cada um tem o seu nível de luta, o seu nível de batalha, as suas dores, as suas angústias, o seu momento de treva, o seu momento de cercar do inimigo, mas a certeza é a mesma. O nosso Pai é um só, é Pai nosso, é o mesmo. O agir por princípio dele é o mesmo. O mover do Espírito no meio dessa dor é o mesmo. Então a luz que vai florescer também é a mesma. Independente do tipo de dor que você está sentindo ou você está sentindo, esse momento é um tempo de romper as comportas e virar a chave e passar por essa porta. Então se prepara para um outro nível. E não desista, não pare agora, porque está quase lá. O que é parar agora em cima dessa alegoria? O parar agora em cima dessa alegoria é: o infeliz colocou uma barragem, você pensa que isso é verdade, aí aqui dá uma secada, você faz o quê? Você sai daqui e vai embora. Abandona e começa a lutar sozinho, achando que vai, eu vou mudar, eu vou lá para a China, eu vou para outro lugar, eu vou abandonar tudo. Isso é perigoso, porque daí ele abandona isso tudo, não entendendo o princípio. Na hora que a comporta for tirada, porque ela vai ser tirada, e as águas vierem, a pessoa não está lá, porque ela desistiu. Então suporta só mais um pouquinho, aquele documento vai ser destravado. Espera só mais um pouquinho, aquela causa vai ser solucionada. Só mais um pouquinho, aquilo que estava retido vai ser liberado. Satanás não pode reter por muito tempo um rio que flui do trono. Não é por muito tempo. Ele não consegue. Chega um momento em que as comportas se abrem e ocorre exatamente isso aqui. Então a escuridão que cobriu o mar, sim, havia uma escuridão, mas também havia um espírito operando no meio dessa dor, no meio dessa escuridão. Então no meio dessa angústia, fica tranquilo, persevera, fica firme. Por quê? Agora isso aqui é importante. Por que ele faz isso, irmãos? Deixa eu tentar ver um exemplo. Imagina que você não tem esperança às vezes, ou você está sofrendo tanto de alguma coisa, você tem a perspectiva de não receber aquilo. Então você quer, imagina uma criança, ela quer uma bicicleta, ela quer, aí o pai fala não dá, a mãe fala não pode, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não dá, não tem como, e não pode, não dá. Mesma coisa, a alegoria é essa, é a mesma coisa, não dá. Vai chegar um momento que essa criança desiste. Ela se conforma em não ter. Porque afinal, quem pode me dar, não está me dando, porque fala que não vai me dar agora. Então eu me conformo. Aí a criança até para de pedir. Essa criança somos nós. Então a gente fica buscando, e não vem. Mas os pais, voltando para a alegoria, os pais já compraram essa bicicleta nova, último ano, último tipo, e tem a data para entregar, e ele fica ali, a criança já até desistiu. Num belo dia, não é data de aniversário, não é nada, os pais pegam a bicicleta na caixa, tira da caixa, tira do plastiquinho, cheirando tinta e põe no quarto da criança. A hora que ela acordar e ver aquela bicicleta, qual é a reação do coração dela? É de tristeza ou de alegria? O que você acha? Não, nem de tristeza nem de alegria. É de uma celebração incontrolável. É muito mais que alegria. Muito mais que alegria. Eu não sei se você entendeu já o que eu quis dizer aqui. Tem coisas que talvez você nem está esperando mais.
Mas na hora que o Pai liberar sobre a tua vida, você vai ter uma explosão de celebração tão grande, muito maior do que você teria se recebesse lá atrás. Ele decidiu dar agora. Ele decidiu o tempo correto, quando talvez você pensa que nem vai receber mais. Aí Ele dá muito mais do que você pede ou pensa. Aí a alegria não é comum como uma alegria, é uma celebração. O nosso Pai, Ele se alegra de ver os seus filhos celebrando. Está vindo um momento de celebração para a igreja como nunca antes. Isso parece o contrário, né, do que o mundo. Pois é, mas eu estou no mundo, mas eu não sou dele. O meu Pai é outro. E o céu também. Então nós sempre esperamos diferente do nosso Pai. Ainda que o momento parece estar cercando, mas essa comporta sendo tirado, o nosso Pai, Ele tem coisas muito maiores, inesperadas até. Todo depósito, toda oração que você faz é depositar. A Bíblia diz isso, não sou eu. A Bíblia diz que todo o nosso depósito de fé, de oração, é colocado diante dEle, está lá. Nós até esquecemos. Nós nem lembramos mais, mas Ele nunca se esquece. Ele só está esperando o momento certo, porque Ele quer ver você pulando muito, quer você celebrando muito. Ele não quer uma festinha, Ele quer celebração do teu coração. E um reconhecimento de que não é outro meio, somente o Espírito dEle é capaz de te dar. Tem coisas que nós vamos receber, que você vai falar assim, é só Ele mesmo. Bem que a palavra falou, é só Ele, o dia chegou, é um tempo de celebração, um tempo de festa. Quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, parecia que nem ia tirar mais, mas quando tira, a ordem que Moisés leva de Deus para o faraó é: liberta o meu povo para que ele vá ao deserto fazer uma festa para mim. Ele quer festa, ele quer celebração, e para isso ele dá um tempo de liberdade tão grande, e sem contar que saíram do Egito lotado de ouro. Saíram com ouro, saíram livres, saíram felizes o suficiente para fazer uma festa, uma celebração para Ele lá no deserto. Liberta, porque eu quero festa para mim. O Senhor quer que seus filhos celebrem com Ele algo maior vindo da parte dEle. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar, liberar essa palavra sobre você, para que você entenda. Eu espero que você tenha entendido isso, você entendeu isso no teu coração. Que por pior que pareça a luta que você está passando, é necessário esse momentinho de treva, esse momento de peso, porque a alegria está vindo, o choro acabou, a alegria vem já logo de manhã, o regozijo está vindo aí, a festa está vindo aí, é um tempo diferente. E eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça e pensasse exatamente isso, você de casa, você daqui presente. Porque eu só vou orar aqui para liberar, porque você aprendeu na outra palavra, na outra ministração, exatamente isso, que existe uma unção que arrebenta o jugo. Lá foi arrebentado o jugo, lá já começou o processo, e hoje Ele está abrindo as comportas da tua vida. Ele está abrindo comportas para a tua história, abrindo comportas para a tua vida. Eu quero que olho fechado, para que você possa, pelo Espírito Santo, começar a lembrar tudo que tem sido barrado na tua vida. Lembra aí tudo que está barrado na tua história, tudo que foi aprisionado, tudo que parece estar insolúvel, tudo que parece que é uma barreira que está fazendo com que o rio não flua, teu dinheiro não flui, tua saúde não flui, nada está fluindo. Imagine, veja com os olhos da fé o próprio Espírito que está em movimento, tirando esta barreira, arrancando, abrindo essas comportas, porque o tempo do choro já se foi e o tempo da alegria já chegou, porque o amanhecer já chegou. Haja luz sobre a tua vida, haja luz sobre o teu problema, haja luz sobre essa escuridão, haja luz sobre essas trevas, haja luz sobre ti, que haja uma luz agora sobre ti, da qual vai glorificar o nome do nosso Pai, que o nosso Pai seja exaltado mediante a luz que Ele libera sobre a tua vida. Haja luz nas tuas finanças, haja luz na tua saúde, haja luz em todos os teus negócios, que você consiga florescer nesse tempo, que não haja deserto que te barre, porque o manancial de vida está sendo liberado em teu favor. É a palavra que diz, há um manancial de vida, no deserto haverá lençóis de água, haverá na terra árida mananciais de vida, e vai fazer brotar fontes. Vai fazer fontes agora na tua vida. Então recebe isso no teu espírito, recebe isso na tua história, recebe isso na tua família.
É um tempo de virada. Agora é tempo da virada de chave na tua vida. Não é uma virada que você vira, é o Pai que decidiu virar a chave. O problema é que nós queremos virar a chave. Não, é Ele que decidiu virar a chave em teu favor. É Ele que está dizendo, agora está estancado. Estava, porque agora eu abri, agora Ele virou a chave, agora Ele solta o fluir desse rio, e se prepare teus celeiros, prepare tua mesa, prepare teu coração. É um tempo de regozijo, você vai viver e você vai testemunhar isso, seja testemunhar aqui na igreja, seja testemunhar aí para mim, pelos vídeos, você vai falar embaixo, falar, olha, aconteceu isso comigo, há anos eu vivo isso, mas agora parece que abriu as comportas, e é assim que o nosso Pai age. Ele está abrindo comportas em teu favor, Ele está abrindo comportas, tinha documento travado, não está mais. Enfermidades contínuas, aquela coisa que não é insolúvel, pois é, o impossível já foi feito por Ele. Quando Ele abre as comportas, Ele faz o impossível, Ele derrama graça sem medida, Ele não tem economia na hora de abrir as comportas em favor da tua casa, da tua família. Ele ama a tua família, porque Ele ama todas as famílias. Amar a família é com Ele, abençoar a família é com Ele, suportar esse momentinho é conosco. Só suporta um pouco, porque Ele agora abre essas comportas, e a alegria que é pela manhã acabou de chegar, porque a nossa manhã chama-se Cristo. Ele é a luz que brilha no meio da escuridão, Ele é aquele que rompe as comportas em nosso favor, é Ele que faz a obra completa na minha e na tua vida. Não é à toa que você está resistindo, não é por resistir à toa que você está perseverando. Não, há um valor sendo depositado diante dEle, e Ele vai honrar você através da persistência, da resistência, da perseverança. O inimigo não persevera, mas você sim que perseverou. Ninguém consegue subir no pódio e colocar uma medalha se não correr primeiro. A corrida é a perseverança, e ninguém consegue correr se não treinar. O Senhor te treinou esse tempo todo. Eu estou dizendo isso para alguém aqui. O Senhor treinou você esse tempo todo, fez você sofrer esse tempo todo, suar esse tempo todo, para vir numa corrida esse tempo todo correndo. Mas agora é a hora da medalha, agora é a hora da recompensa, é a hora dele abrir as comportas em teu favor. O tempo da noite passou, o tempo da escuridão se foi, as trevas se foram, e eis que vem brilhando a sua maravilhosa luz, diz a palavra. Haja luz sobre a tua vida, haja luz sobre tua casa, haja luz sobre teus projetos, haja luz sobre tua saúde, haja luz sobre teus filhos, haja luz sobre a tua família inteira, haja luz sobre o teu chamado, e você diga, eu recebo. Pai, em nome de Cristo, recebe por antecipação a gratidão do nosso coração, recebe por antecipação corações agradecidos, porque por nós não conseguimos nem enxergar a chave, tamanhas lutas de alguns irmãos que estão passando por esse mundo afora. Mas é o Senhor que mesmo vem e vira a chave, e abre as portas e as comportas, e derrama sobre cada filho e cada filha, e que a tua presença, o teu amor inefável venha e possa inundar os corações de todos que estão ouvindo essa palavra, seja aqui presente, seja aí presente nesse vídeo, que você possa usufruir daquilo que o Pai separou para a noite que se chama hoje. A noite que se chama hoje é o início de um grande dia para a tua vida. Assim seja, para a glória de Cristo, e você diga, eu recebo, amém, em nome de Jesus, e dá um aplauso a Ele, aleluia. Obrigado, meu Pai, eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor está fazendo isso, eu creio que é um tempo novo. Por que eu posso crer e descansar? Porque não depende de mim. Se dependesse de mim, eu ia pensar, mas não dou conta, eu já estou mal. Não depende de mim. E se depender dele, já está pronto. Então é melhor ficar descansado nele, porque já está pronto. E a luz de Cristo há de brilhar no teu rosto, todas as manhãs, porque o tempo da manhã chegou. Escreve isso, o tempo do amanhecer da minha vida chegou. Tenha essa certeza dentro do teu espírito.
Por mais que você olhe ao redor e tenha alguma circunstância, esquece, isso aí é passageiro. A comporta foi aberta. Se você abrir a comporta de um rio, ele não inunda de uma vez, ele começa a subir. Vê na TV, ele vai subindo, depois você toma conta. Começou a subir, porque a comporta foi tirada. Amém? Que o Senhor te abençoe. Tenha uma semana de testemunho nos teus lábios. O Senhor vai colocar testemunho nos teus lábios. Você não vai conseguir conter, você vai ter que compartilhar. Vai pôr testemunho na tua vida. Ele vai colocar testemunho nos teus lábios. Ele vai pôr esse testemunho. Você vai testemunhar da glória dele na tua vida. E você vai ver coisas insolúveis que já estão resolvidas. Porque ele decidiu abrir as comportas e trazer luz, onde antes parecia que era só treva. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, e pode abraçar teu irmão e dizer para ele: a luz chegou na nossa história. A luz chegou, não é na minha, porque é Pai Nosso, então é nossa história. A nossa história vai brilhar, vai ser iluminada. Assim seja, todos aqui e todos aí. Que o Senhor te abençoe, te guarde e testemunhe aqui embaixo. Fala comigo, porque eu sei o que estou falando. Não sei para quem, mas eu sei que Ele está falando e Ele é fiel para cumprir o que diz. Amém? Deus abençoe a todos.